Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e aqui pela EPC nós vamos fazendo esses vídeos semanalmente para a gente poder transmitir a psicanálise no jeito EPC de ser. Então seja muito bem-vindo a mais um momento em que a gente vai conversar, e o tema de hoje é sobre narcisismo primário e narcisismo secundário. Foi solicitado para a gente, através dos comentários aqui dos vídeos que a gente faz, que a gente falasse sobre esse tema. Então chegou esse momento, vamos embora depois da nossa vinheta. Roda! Na teoria psicanalítica, nós vamos encontrar vários elementos que nos conectam à mitologia, como, por exemplo, o mito de Narciso. Quando Freud desenvolveu sua teoria, ele também utilizou desse recurso, desse conhecimento filosófico, do teatro, da antropologia, da anatomia, enfim, de diversas áreas, para poder explicar de uma maneira que fosse mais fácil que as pessoas compreendessem. Uma dessas representações é justamente o mito de Narciso, que de forma resumida aqui, foi fadado a não ver a sua imagem refletida, mas quando isso aconteceu, ele se apaixonou por seu reflexo nas águas de um rio e se definhou até que morresse, apaixonado pela sua própria imagem. Então vamos começar com os seguintes esclarecimentos. O que seria o narcisismo no conceito da psicanálise e o que nós vamos entender por narcisismo primário e narcisismo secundário? Na estruturação daquilo que queremos trazer, o narcisismo é uma fase do nosso desenvolvimento psíquico que nos leva a uma construção e a uma percepção de quem nós somos. É um direcionamento da libido para aquilo que é do ego. Conhecemos o sujeito narcísico como aquele que tem uma adoração exagerada por si, como a gente vê no contexto social. Porém, na psicanálise, nós precisamos adotar um conceito um pouco diferente para que a gente possa falar sobre a pulsão e o desenvolvimento psicossexual. O sujeito narcísico na psicanálise é aquele cuja libido sempre está ligada na idealização do seu ser, na idealização do seu ego, se vendo de uma maneira distorcida, porém idealizada, e sempre projetando na realidade o que seria ruim em si. Em outras palavras, o sujeito narcísico na psicanálise é aquele que esconde seus defeitos de si mesmo e projeta no mundo externo, tendo uma falsa sensação de uma figura idealizada. Porém, ela representa uma grande insegurança, precisando sempre dessa afirmação. É por isso que a gente fala que o sujeito narcísico é aquele que se idolatra, se idealiza, se ama, se adora. Mas esse conceito também esconde essa grande insegurança. Quanto mais se reforça essa necessidade de idealizar o seu ego, maior é a sua insegurança em relação àquilo que torna vulnerável. Mas este seria um conceito consciente em que a pessoa entende que ela tem que amar a si mesma acima das outras pessoas? Não. Essa fase do desenvolvimento está conectada com aquilo que nós chamamos de autoerotismo. O autoerotismo é uma fase em que a libido é direcionada para si, uma vez que a criança ainda não desenvolveu uma troca com a realidade, na perspectiva de compreender que é essa realidade a qual fornece aquilo que ela necessita. A criança traz uma falsa impressão de que ela é autossuficiente. Somente depois do seu desenvolvimento, é que ela consegue identificar outras situações fora e compreender que ela não é responsável por tudo aquilo que acontece na sua volta. Mas quando isso acontece, uma determinada fixação, digamos assim, ou seja, algo que ficou condicionado nessa fase do desenvolvimento, nós entendemos também que a criança sempre trará um foco maior em si, evitando que seus defeitos apareçam, projetando esses defeitos na realidade ou em outras pessoas e criando uma fantasia sobre a sua própria imagem. Isso também pode ser compreendido no texto do Freud, chamado Introdução ao Narcisismo, de 1914. Mas o nosso foco aqui é dar uma ênfase maior para dois momentos que acontecem no narcisismo: o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Laplanche e Pontales, que são dois autores fantásticos da psicanálise, trazem uma definição na sua obra dizendo que o narcisismo primário designa um estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si, enquanto que no narcisismo secundário designa um retorno ao eu da libido retirada dos seus investimentos objetais. Ou seja, no narcisismo primário, a libido é direcionada diretamente para o ego.
É por isso que nós fazemos essa conexão muito mais forte com o autoerotismo. A criança tem uma sensação de que ela tem uma potência muito grande e tudo o que acontece em relação a si é feito por ela, como se ela fosse a detentora de um determinado poder de fazer as coisas acontecerem. Quando nós falamos desse poder, não estamos falando num conceito simples, numa percepção consciente. É a realidade daquela criança naquele momento. É como ela percebe o mundo. Nós estamos falando de uma não percepção completa da realidade, não percebendo também que esses elementos que ela tem são fornecidos por outras pessoas, outras figuras da sua realidade, como por exemplo seus cuidadores. Logo, essa criança tem uma ideia fantasiosa de que ela é autossuficiente. Seria como se a criança não percebesse a sua separação do mundo. Ela e o mundo externo é uma coisa só. Não tem dentro e fora, não tem o lado de lá e o lado de cá, não tem o outro e eu. Só existe a própria criança como centro de tudo o que acontece. E fora só existe uma situação que é ela mesma. Então a criança não consegue separar nesse momento o que é a sua realidade. Ela é a realidade e tudo o que acontece por ela e para ela. Isso ocorre no início da vida, é uma fase normal que nós passamos, quando nós não temos essa entrada por completo na realidade ainda, quando não percebemos outros objetos, quando não percebemos outras pessoas. Acontece que com o tempo a criança vai se dando conta de que ela é separada desse mundo, especialmente quando a gente fala do estágio do espelho, que é um conceito lacaniano, em que a criança vê o seu reflexo e reconhece o seu corpo, e que ela vê que há uma desconexão dela com aquilo que há lá fora. É aqui que nós fazemos uma breve conexão com a história de Narciso. A partir do momento que a criança ela vê o seu corpo e investe muito mais em si, nós podemos dizer que ela tem uma certa fixação nessa fase narcísica. Ela passa a perceber que os alimentos, então, quando ela tem esse conceito sobre a realidade, os alimentos não são fornecidos por ela mesma, são fornecidos por outra pessoa, que existem outras situações que são alheias ao seu desejo, e ali ela rompe com o seu narcisismo primário e o seu autoerotismo, passando então para aquilo que nós chamamos de narcisismo secundário. Lembra do mito de Narciso, em que ele olha o seu reflexo e se apaixona? É nesse momento que acontece então da criança olhar o seu reflexo. Claro que esse estágio do espelho de Lacan nós já explicamos aqui no vídeo, basta pegar aqui os nossos conteúdos, a nossa playlist, você vai encontrá-lo. Nesse momento a criança também tem uma certa confusão, mas se houver uma descarga libidinal enquanto ela vê o seu reflexo, ela pode vir para um narcisismo secundário com essa impressão idealizada de si. No narcisismo secundário, o que ocorre é uma percepção do que tem à sua volta e de todos que fazem parte do seu dia a dia. Porém, uma parte da libido que seria destinada a outros objetos, àquilo que falta, aqui nós nos referimos a objeto no contexto da psicanálise, são todos os elementos do mundo externo, como por exemplo os próprios cuidadores. Então, uma parte dessa libido, que seria destinada a outro objeto, é direcionado para si, ou seja, ocorrendo um retorno da libido investida, ou pelo menos de parte dessa libido. No seu desenvolvimento, a criança ainda está numa fase que depende dos seus cuidadores. Existe uma necessidade de, ao mesmo tempo em que ela não percebe seus defeitos, há um movimento do seu ego de esconder aquilo que se compreende como ruim em si. E a criança passa a perceber em si aquilo que é bom. Não processa, então, algo que nós falamos de projetar os seus conteúdos de qualidade. Ela projeta os seus conteúdos ruins. Ela vê no outro aquilo que é ruim e não vê em si aquilo que é ruim. Ela, de alguma forma, tem o seu processo egóico escondendo os seus defeitos. Por isso que nós falamos do reflexo de Narciso sendo o motivo do seu se apaixonar. É como se a criança também olhasse o seu reflexo e se apaixonasse por si. Então ela passa a demonstrar os seus defeitos no outro. Seria uma grande frustração para ela se ela visse isso. Seria uma grande frustração ela não ver merecedora de tudo isso que tem nessa realidade. Então, quando nós falamos dessa fixação na fase narcísica, falamos também desse movimento que a criança faz de poder ver em si tudo que é bom, mas não conseguir ver
em si os seus defeitos, porque isso traria uma grande frustração para o seu próprio ego. Então, é uma falsa impressão de adequação de si, mas uma grande impressão de inadequação do mundo. Ela não consegue ver no mundo as qualidades que ela vê em si, ou ela não consegue ver em si os defeitos que ela vê no mundo. Para falar de uma construção narcísica primária e secundária, vamos trazer aqui também 3 elementos importantes da psicanálise: o desejo, a pulsão e a libido. Uma pessoa que no seu desenvolvimento infantil acabou se fixando nessa fase tem a busca por aquilo que falta, o que concretiza os seus desejos. Então, um funcionamento como nós temos normalmente e nós compreendemos na psicanálise. Esse desejo é um movimento pulsional. A pulsão é uma quantidade de energia que vem do inconsciente no intuito de buscar aquilo que se falta. A libido é o direcionamento dessa energia psíquica para um determinado objeto. Por conta da sua construção na infância, quando existe uma fixação então na fase narcísica, a carga que seria direcionada toda em busca de um determinado objeto para trazer a satisfação, porque essa é a ideia, buscar satisfação, tem aí uma parte direcionada para o ego, criando sempre um contexto de idealização. Seria como se o conteúdo dessa energia psíquica, que deveria ser direcionado para o objeto externo e que reconheceria esse objeto em suas qualidades, ficasse represada no ego. E o sujeito narcísico não consegue reconhecer as qualidades que haveriam nesse objeto externo, mas consegue introjetar determinadas características para si. Vamos imaginar uma situação. Você conhece uma pessoa que para ela é necessário que você faça tudo o que ela precisa. Independente de como ela se comporte ou reaja diante das situações, ela sempre tem um pensamento de que tudo precisa ser feito para ela do jeito dela e ela não pode se frustrar. É claro que aqui eu já estou sendo mais intenso no meu exemplo. Na menor possibilidade de uma frustração, seu estado emocional se altera e ela passa a reagir. Seja qual for esse estado emocional e qual for a sua reação nesse momento. Cria-se uma ideia de onipotência, que seria uma potencialização de si e uma ideia fantasiosa de que ela seria ainda o centro do universo, o centro das atenções, digamos assim. Ela sente uma grande dificuldade de se frustrar, mesmo que ela tente esconder essa frustração. O que chamamos de fixação em um estado narcísico seria tudo aquilo que se entende por autoerotismo ou autossuficiência. Uma pessoa fixada no seu narcisismo tem dificuldade de compreender que também tem seus defeitos, que nem tudo será fornecido para ela em sua realidade, ou seja, é uma realidade frustrante e que existem situações que não vão ser da forma como ela imagina que deva ser. Ela não consegue compreender essa dinâmica da realidade. E na herança do seu autoerotismo, seu ego está estruturado para evitar tudo aquilo que se conecta com a frustração e mantém uma imagem distorcida de si, como se ela fosse a beleza do universo. É por isso que nós conectamos então com o mito de Narciso. A compreensão de si a partir de um processo de análise vai levar a pessoa com essa fixação a deixar de olhar para si de uma forma tão diferente, de uma forma tão idealizada, compreendendo que ela tem seus defeitos e aprendendo a lidar com isso. A pessoa, quando ela tem essa compreensão sobre o seu estado narcísico, ela também passa a perceber, poxa, mas eu também erro às vezes, eu também cometo algumas gafes, eu também vou gaguejar quando eu fizer um vídeo, talvez eu não seja essa imagem tão exuberante, tão exótica e diferente de todos como eu vejo aqui. Ou seja, é uma saída dessa parte autossuficiente. E quando a libido é direcionada para o ego, é muito mais difícil da gente poder direcionar para outros objetos. O processo de análise para uma pessoa fixada na sua fase narcísica também pode trazer uma grande frustração, que é o reconhecimento dos seus defeitos. Isso muitas vezes é difícil. Por isso que a gente fala que nem sempre uma pessoa narcísica vai procurar análise pelo seu lado narcísico, mas muitas vezes pela frustração que se encontra no mundo, lá fora. São os outros, sempre os outros que são ruins. Não estamos falando aqui de um vitimismo, mas estamos falando dessa despotencialização do mundo e uma onipotência. Vale aqui ressaltar duas situações. Primeiro, o narcisismo é uma fase necessária para a construção do ego.
para o reconhecimento de si. Essa fase que nós podemos citar em algum outro vídeo, caso você entenda interessante, também está ligada com a nossa autoestima. Se não olharmos para nós e nos apreciarmos também, entendemos que a gente também tem qualidades e entendendo que também podemos ser pessoas boas, isso pode ter um efeito ruim na nossa forma de ser, no nosso ego. O nosso ego teria uma certa colocação nessa realidade, trazendo a seguinte construção. Né? Por que eu mereço estar aqui? Então, nós falamos aí de um conceito de baixa autoestima. A baixa autoestima também está relacionada com a nossa fase narcísica. Por isso que nós precisamos dessa fase, que é importante para nós. Outra coisa é que precisamos lembrar que todo mundo tem uma fase narcísica. Segundo a teoria freudiana, todos nós somos narcísicos. Então, esse conceito que nós vemos hoje, que pessoa é narcísica, outra pessoa não é, na verdade, todos nós somos narcisistas. Isso depende da intensidade e como nós lidamos com a realidade. É isso que acaba tendo uma diferença no comportamento, mas na construção psicanalítica, nós todos somos narcisistas. Ficou um pouco mais claro o que seria o narcisismo primário e o narcisismo secundário? Esse vídeo, esse tema foi solicitado através dos comentários aqui de um vídeo que a gente fez. E se você tem alguma dúvida, quer discutir alguma coisa, algum assunto, gostaria que a gente trouxesse aqui, fica muito à vontade, coloca aqui nos comentários também. De repente esse vira o tema para o próximo vídeo. E sobre o narcisismo primário e secundário, você sabia que era dessa forma, imaginava isso? Tinha essa percepção sobre o momento do autoerotismo e o momento então que nós passamos a ver os outros, passamos a considerar outros objetos? Então aqui fica um aprendizado, uma construção dos contextos da psicanálise. Gostou desse vídeo? Então já curte aqui, isso ajuda a gente a transmitir esse vídeo para mais pessoas. Compartilha também com seus grupos, com seus pares, com outros psicanalistas. Vamos conversar muito mais, porque a psicanálise ela se movimenta dessa forma, através da transmissão e da troca de conhecimento, de pensamento, e assim nós vamos nos desenvolvendo nesse contexto psicanalítico. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!